Queridos irmãos, sejam mais uma vez bem-vindos aqui ao nosso canal. Conforme vocês podem ver aí, existe uma mudança que aconteceu aqui em termos de logotipo, porém esse também é um logotipo provisório, o nome é que será definitivo. Conforme vocês podem ver aí está Mente Bíblica. Este é o nome que nós decidimos dar aqui ao nosso canal, que primeiramente denominava-se Aulídio Fernando, o meu nome. Porém, por causa do conteúdo que nós pretendemos aqui transmitir, decidimos colocar mente bíblica. Por que mente bíblica? Porque o propósito de Deus para conosco é nos transformar. E o apóstolo Paulo, quando escreve aos Romanos, ele vai dizer que não vos conformeis com este mundo. Mas o que é que temos que fazer? Ele vai dizer claramente que mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. E esta renovação nós sabemos, queridos irmãos, que ela é feita por meio da palavra de Deus. Esta palavra, ela é que nos transforma, ela é que nos salva, ela é que nos enraiza, ela é que nos dá uma mente santa, uma mente pura, conforme Deus deseja. Nós decidimos dar ao nosso canal o nome de Mente Bíblica, uma mente que é correta e aceite por Deus. Por quê? Porque todos nós temos que ser transformados diariamente pela palavra de Deus, de modo que tenhamos uma vida aceitável diante de Deus. Portanto, meus irmãos, eu quero hoje, antes mesmo de fazer as nossas mudanças aqui no canal, eu preciso fazer uma coisa muito interessante que eu prometi, é uma coisa muito importante. Eu quero falar aqui acerca do cristianismo e a história do continente africano. Ultimamente, queridos, nós temos acompanhado com grande tristeza mesmo muitos jovens que se consideram acadêmicos, que estudaram para aprender nada e têm, digamos, nas redes sociais, assim como na televisão, defendido a ideia de que o cristianismo entrou em África por meio do colonialismo. No meu último vídeo, eu teria alertado sobre uma questão muito importante. O tolo em seu coração, diz Provérbios, ele diz que não há Deus. Este é o entendimento de um tolo. O tolo afirma no seu coração que Deus não existe. Por isso que o tolo, ele não entende as dinâmicas da vida. Para ele, todas as coisas são injustas. E para ele, as ações de Deus não são coerentes com a lógica humana. E de fato, por quê? Porque Deus é infinito. Deus pensa de uma forma totalmente diferente daquela que nós pensamos. Olha mesmo para a palavra de Deus. O nosso Deus, ele vai dizer claramente que os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. Ele diz que não são os meus pensamentos iguais aos vossos pensamentos. Porque os pensamentos de Deus são tão grandes que nós não podemos esquadrinhar. E o apóstolo Paulo, entendendo a grandeza de Deus, ele vai dizer com clareza que a profundidade das riquezas, tanto do conhecimento como da sabedoria de Deus, quão insondáveis, Senhor, são os teus caminhos. É impossível entender de forma completa Deus. Porém, aquilo que ele quis que nós entendêssemos acerca dele, ele deixou para nós na sua palavra. Falando da história de África e o cristianismo, queridos, é uma história muito interessante, muito linda, que poucas pessoas entendem. Eu concordo que na África subsaariana, nós concordamos que o cristianismo ele ganhou mais força com o colonialismo. Isso nós concordamos. Porém, nós temos que entender uma coisa. Isso acontece no momento em que o cristianismo genuíno tinha se separado do catolicismo. Porque o catolicismo romano, ele tem uma forma de conduta que não é biblicamente aceitável, e então os cristãos tinham se separado do catolicismo. E o que foi usado pelos colonos para escravizar os africanos, para maltratar os africanos, para roubar os africanos e para, como posso dizer, domar os africanos, foi a Igreja Católica Romana. Não foi o cristianismo no seu todo. Porém, mesmo assim, os propósitos de Deus, eles foram cumpridos. Quais são? Expandir o evangelho para todas as nações. Houve massacre, houve massacre. Houve luto, houve luto.
Houve destruição, assim como houve construção. Muitas coisas erradas e negativas aconteceram. Muitas coisas positivas aconteceram. E por quê? O mundo é mau. Agora, para não levar muito tempo aqui, parece que estou aqui para pregar, né? Não estou aqui para pregar. Hoje eu venho falar acerca do cristianismo e a história africana. Primeiramente, é importante alertar aos queridos irmãos sobre a importância de aprender. Leia livros históricos, leia livros antigos, leia livros de grandes pessoas que já passaram por esta terra, né? E tu vais perceber claramente que uma parte da história ela foi ocultada a nós. E falando do cristianismo, nós vemos na própria Bíblia Sagrada cristãos presentes na história da igreja. Primeiramente, olhando para os livros da Bíblia, os primeiros livros da Bíblia, como o caso do Gênesis e o Êxodo, é possível perceber ali que a África sempre esteve no palco da história de Deus. O Egito é uma das nações mais faladas na Bíblia, né? Temos também o caso da Líbia, né? Também é falado, a Etiópia é falada na Bíblia, principalmente os livros, neste caso, que falam da história do rei Salomão. Nós encontramos essas nações. Essas nações são africanas, né? Para mostrar claramente que a África nunca esteve isolada da história de Deus. E nós encontramos no primeiro século, a Bíblia Sagrada nos mostra claramente que havia lá homens que estavam reunidos em Jerusalém por ocasião de uma festa ali, né, que era celebrada por muitas nações. E um desses homens era o eunuco da rainha da Etiópia, que estava lá naquele evento. E ele encontrou-se com Filipe, o evangelista, enquanto ele caminhava de volta para casa. E Filipe pregou-lhe o evangelho baseado em Isaías 53. E este eunuco rendeu-se aos pés do Senhor Jesus e ele foi batizado. Este eunuco era africano, ok? E não só. Vejamos primeiramente o cristianismo no Egito. Capital Alexandria, né? Esta foi a primeira nação africana a receber o cristianismo logo no primeiro século. O São Marcos, escritor do Evangelho de Marcos, autor, neste caso considerado fundador da igreja de Alexandria, e neste caso no ano 42 a 62 depois de Cristo, a Alexandria tornou-se um centro teológico importante, com figuras de destaque na história do cristianismo, como é o caso de Orígenes, né? Clemente de Alexandria, Santo Atanásio, né? Nós podemos ver as referências destas pessoas que eu estou a referenciar aqui no livro do grande historiador Justo Gonzalez, e o tema do livro é Uma História Ilustrada do Cristianismo, volume 1. Né? O outro livro também que pode nos ajudar é o livro de Meyendorff, né? Com o tema A Igreja Imperial, do século 4 a 7. E também podemos ver no livro de Friend Jr., né? Com o tema The Rise of Christianity. Estes livros nos oferecem muito acerca da história do cristianismo em África, logo no primeiro século. O outro ponto importante que nós podemos ver quando vai se falar do cristianismo em África é a famosa Igreja Copta. Okay? A Igreja Copta, né, foi desenvolvida tradicionalmente pelos egípcios, neste caso os africanos, a qual dava início ao monasticismo com o Santo Antônio do Deserto e São Parônio. Estes homens formaram aquilo que se chama Igreja Copta, que é uma das igrejas que permanece até os dias de hoje na nação egípcia. Temos também o Cartago e o norte de África. Neste caso estamos a falar de Tunísia, Argélia e Líbia, né? Foi um grande centro cristão nos primeiros séculos. Grandes teólogos como o nosso amado irmão Tertuliano
aquele que desenvolveu pela primeira vez a palavra que hoje nós usamos como trindade. Esta palavra, ela não está presente na Bíblia. Esta palavra, ela foi um entendimento do Tertuliano ao estudar as Escrituras Sagradas. Ele percebeu que o Deus que nós adoramos é um Deus triuno. Neste caso, um Deus que é um e único, indivisível, mas que se manifesta em três pessoas distintas. Neste caso, Pai, Filho e o Espírito Santo. Temos também neste centro, neste caso, o centro cristão dos primeiros séculos, com grandes teólogos, temos um outro teólogo aqui que é chamado Santo Agostinho de Hipona, né? Um dos maiores pensadores cristãos daquela época. Santa Mônica, mãe de Santo Agostinho, né? Foram norte-africanos e cristãos. O cristianismo floresceu nesta região até o ataque e conquista de muçulmanos no século VII. Uma das coisas que enfraqueceu o cristianismo nestas regiões foram os massacres dos muçulmanos, os assassinos muçulmanos. A outra nação, queridos irmãos, africana, que teve um impacto muito grande, ou que conheceu um impacto muito grande do cristianismo, foi a Etiópia, o reino da Etiópia. Queridos, esta é uma nação que deveria ser muito bem estudada pelos cristãos para perceber a forma como o cristianismo ele ganhou forças nesta nação. Vejamos uma coisa muito interessante. A Etiópia, ela tornou-se uma das grandes nações, né, do cristianismo na antiguidade, né, com tradições que remontam ao século IV. Né? O rei Rezama de Aksum converteu-se ao cristianismo por volta de 330 d.C., tornando a Etiópia um dos primeiros reinos cristãos oficialmente estabelecidos. A Etiópia tornou-se um dos primeiros países ou uma das primeiras nações a declarar-se oficialmente cristã em todo o mundo. Isso por quê? Porque o rei Rezama de Aksum converteu-se ao cristianismo e toda a nação foi tornada cristã. Núbia, lá no Sudão, os reinos da Núbia, como a Nubácia, Macuria e Alódia, adotaram o cristianismo entre os séculos 5 e 6. A Núbia permaneceu cristã até o século 14, a quando da invasão islâmica. No Egito e Etiópia, o cristianismo sobreviveu até hoje, mesmo com os ataques muçulmanos. Entendam uma coisa interessante. Em todas as histórias da religião no mundo, se souberes de um sítio onde os cristãos provocaram guerra contra uma nação, pode mostrar. Não existe. Todas as guerras nas quais os cristãos se envolveram na história, porque não podemos negar isso, e essas guerras todas foram provocadas pelos muçulmanos. O islamismo é uma religião de guerra, uma religião de sangue. O que dizem os jovens africanos, os ditos defensores dos ancestrais, que dizem que a África foi invadida pelo cristianismo e o cristianismo trouxe problemas. Por isso, ouvi um jovem na televisão uma vez a dizer que porque agora a terra nem produz, né? Quando nós oramos pela chuva, a chuva não cai por causa do cristianismo, por isso os nossos ancestrais estão zangados, tal e tal. Que ignorância! Isso é ignorância. Isso se chama ignorância. Como é que alguém que vivo não conseguia sequer ir cartar água, agora que morreu, vai fazer cair chuva? Que ignorância! Isso é ignorância. Se a chuva não está a cair, meu caro,
é porque aquele que é o dono dos céus e da terra não quer que caia. E você faça o que quiser, não vai cair se ele não decidir que caia a chuva. Deus Todo-Poderoso. Entendeu? Se a terra não está a produzir, é culpa sua. Você, por causa dos seus pecados, a terra foi amaldiçoada. Por isso Deus, quando Adão peca, ele diz que maldita é a terra por tua causa. É nossa culpa. Quer mudança? Arrependa-se, creia em Deus. E quanto mais o tempo vai passar, as coisas vão piorar. Vão piorar, sim, vai piorar. Você vai cultivar e nada vai produzir. Não vai cair chuva. Vamos morrer de sede. O Apocalipse fala disso e promete isso. Os homens vão morrer de sede. Haverá calor intenso. As mudanças globais. O aquecimento global, as mudanças climáticas, isso tudo está predeterminado por Deus e deve acontecer e vai acontecer, queira você ou não, isso vai acontecer, pois este é o fim, este é o caminho do fim e nós estamos no fim, por isso nós estamos alegres, pois breve está a nossa salvação. Então o cristianismo, ele tem raízes na África. Reconhecemos tantas coisas que têm acontecido, falsos profetas, homens manipuladores, ladrões, vestidos de pastores, curandeiros e feiticeiros nos altares, vestidos de pastores, tudo isso reconhecemos. Reconhecemos. E eu vou fazer um reato aqui de um vídeo dos meus amados irmãos que estiveram a fazer debate na TV Sucesso. E eles falaram acerca deste assunto. Falo nomeadamente do teólogo Albino Manguena, quem eu respeito bastante, ao pastor Massing, o Massing, também o reverendo, também de nome Albino. Eles fizeram um debate de alto nível, graças a Deus, trouxeram pontos bastante importantes, que eu concordo plenamente com eles. Eu vou fazer uma reação, um vídeo reato a este debate daqui a alguns dias, vou postar aqui. Então, querido irmão, fique atento, não perca este vídeo, é muito importante o que eles falaram ali e deve nos encorajar. Mas um ponto que eu não vou deixar aqui passar, que eles recomendaram, a igreja precisa voltar a pregar a pura palavra de Deus. E não só, o reverendo Albino, ele falou de uma igreja que não ora, ele disse que a igreja parou de orar. Realmente nós não estamos a orar. Nós estamos a orar pouco, mas pouco mesmo. Precisamos voltar a dobrar joelhos, senhores. Clamar pela nossa vida, clamar pela nossa igreja, clamar pela nossa nação, clamar pela sociedade moçambicana. Não é normal o que está a acontecer. Tanta prostituição, tanta violência, tanta falta de respeito, muita imoralidade, tanta coisa acontecendo nesta nação. Temos que orar, caras. Muito bem, que Deus abençoe a sua vida. Até o próximo vídeo, certamente que até lá teremos mudanças aqui no canal. Estamos a preparar um logotipo bem feito, estamos a preparar também uma boa introdução, um vídeo intro e muitas coisas vão acontecer. Temos aqui um novo equipamento também que vamos passar a usar, e louvado seja Deus por isso. Então, que Deus abençoe, não se esqueça de colocar o seu like, toque aí no sininho para não perder as nossas publicações aqui, e também não se esqueça de comentar e partilhar para que o canal possa crescer. Amém?